Iniciando então o gabarito da segunda lista. Vamos lá, seguindo. Então, exercício número 1, lá pela seção reta de um condutor, passam 12 coulombs a cada minuto. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Então, lembrando que nós falamos bem nos 8 exercícios em sala de aula. Então, a intensidade da corrente elétrica, ou I, é igual a quantidade de carga sobre o tempo. Só que o tempo tem que ser em segundos, que é definido o ampere, que é corrente elétrica. Então, nós temos que converter cada minuto em segundo. Então, 1 minuto são 60 segundos. Aí faremos a conta aqui. Então, a intensidade é igual aos 12 coulombs de carga dividido por 60 segundos. Eu faço 12 por 60, vai dar 0,2 ampere. E então, simplesinho, nós discutimos bastante esse tipo de exercício. Exercício número 2. Em uma corrente elétrica de 0,55 ampere que percorre vamos começar outra vez. Uma corrente elétrica de 0,55 amperes percorre um condutor durante 3 minutos. Qual é a carga elétrica transportada nesse fio, né, que é o condutor, no caso? Então, diferente do exercício 1, que nós calculamos a corrente, agora nós queremos calcular a carga, que é esse Qzinho aqui, tá? Opa, apaguei, vamos lá. Então, vamos calcular a carga elétrica, aqui, esse Q, tá aqui. Então, a corrente é 0,55 é igual a carga, só que os 3 minutos nós temos que converter isso em segundos. Então, só fazer 3 vezes 60 vai dar 180 segundos. Então, coloco aqui, multiplico em cruz, Q vezes 1 é o próprio Q, vai ser igual a 0,55 vezes 180, que vai dar 99 coulombs de carga. Ok? Então, esse é o exercício 2. Exercício número 3. Explique o que é corrente elétrica. Então, simplesmente falamos bastante de sala de aula, que corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons em um condutor. Então, lembrando que elétrons são cargas elétricas que se movem, que o próton também tem carga, né, que nós falamos na estrutura da matéria, só que os que se movimentam na estrutura de um condutor são os elétrons, por isso que vem o nome eletricidade, eletrônica, tudo de elétron. Então, só reforçando, corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons no condutor, ok? Exercício número 4. Explique a diferença entre sentido real e convencional da corrente elétrica. Então, lembrando que nós falamos em aula também, tudo funciona no sentido convencional, ou seja, o movimento dos elétrons do polo positivo para o negativo, ou seja, os elétrons são empurrados do maior potencial, que é o polo positivo, para o menor potencial, que é o negativo. Tudo funciona nesse sentido convencional. No sentido real, seria, teoricamente, como deveria ser, ou seja, os elétrons sendo atraídos para o polo positivo. Só que não é assim que funciona. Na verdade, existe um gerador, nós já falamos, pilhas, baterias que empurram, né, deslocam esses elétrons do polo positivo para o negativo, que é o sentido convencional da corrente. Exercício 5. Em um circuito elétrico são deslocados 9 coulombs de carga em 30 segundos. Calcule a intensidade da corrente. Bom, fizemos já exercício desse em sala de aula, inclusive nessa lista, só que com tempo em minutos. Agora até mais simples, como em segundos, que é a própria definição do ampere, né, que é o tempo em segundos. Então aqui é simples, é dividir a carga, que são 9 coulombs, pelo tempo, que são 30 segundos. A hora que eu faço essa divisão, tem que acrescentar esse zero, né, porque 9 não dá para dividir por 30. Vai dar 0,3 amperes. Ok? E 6, baseado em seus estudos sobre corrente elétrica, assinale quais das preposições estão corretas, né? Então, vamos analisar a primeira. A resistência elétrica é medida em ampere? Bom, primeiro que nós nem estudamos resistência elétrica, nosso próximo tema. E também não é. A resistência elétrica é medida numa unidade chamada ohms, que nós vamos aprender no futuro. A corrente elétrica é medida em volts? Não, é falsa. A corrente elétrica é medida em ampere, que nós aprendemos isso. Tá? Então, as duas primeiras são falsas. 3.
O tempo é medido em segundos? Sim, verdadeiro. Nós estudamos que na definição do ampere da corrente elétrica é o número de cargas que passam em 1 segundo pela secção de um condutor. Então, a 3 é verdadeiro. 4. A carga elétrica é medida em coulomb. É verdade. A corrente ampere e a carga em coulomb. Então, estão corretas as afirmações 3 e 4. Ok? Então é isso. Já fizemos essa listinha. Vocês fizeram essa lista, vale nota. Me entregaram, devolvi corrigido. Eu coloquei esse gabarito para estudar para a prova. Então, a prova, estudar essa lista e os 8 exercícios do caderno. Além do texto, quem quiser aprofundar. Ok? Até a próxima.